esse é o Literato, o seu ponto de encontro com os novos autores da Paraíba. É aqui, nesse espaço, que você vai ficar por dentro dos jovens talentos que fazem a história da nova literatura paraibana. Nesta edição, conheceremos Jennifer Trajano. Com apenas 26 anos, a jovem autora tem um trabalho fincado nas suas experiências e vivências. A minha ideia na literatura era quebrar um pouco de muita coisa que eu percebia e não concordava lá dentro da igreja, enfim. E aí eu comecei a pensar em um eu lírico, que fosse um eu lírico que falasse sobre Deus de uma forma ampla. No quadro Eu Sou, te apresentamos Everton Torres. Ele que tem um trabalho que exalta a força da mulher e também as culturas nordestina e paraibana. Então, assim, a minha forma de mostrar a literatura vai mais veio da academia, né? Eu comecei a escrever artigos relacionados à agricultura familiar, à convivência com o semiárido, à agricultura camponesa, e tudo isso reflete na minha literatura hoje em dia, né? E tem ainda o Tá na Lista, um quadro que você faz junto conosco, mandando suas sugestões de leitura e a gente compartilha aqui com todo mundo. O Literato, novos autores da Paraíba, Jennifer Trajano e Everton Torres, está começando. Na entrevista com o autor desse literato, eu duvido você não se encantar com Jennifer Trajano. A autora tem apenas 26 anos, 2 livros já publicados e um terceiro a caminho. Confira! Olá! Primeiramente agradeço o convite para estar aqui no programa. Eu sou professora de língua portuguesa, sou revisora textual, sou escritora desde 2014, quando ainda estava na graduação de letras. Foi quando eu tive esse chamado, assim, sabe, essa necessidade de escrever. Quando comecei a ver alguns textos literários, algumas teorias literárias e a achar tão incrível que eu fiquei, eu também quero fazer isso. Também necessito disso. E quem você é com base nas suas origens? Eu me vejo seguindo por um percurso tão diferente da minha família, no geral, que fica difícil pensar sobre isso assim tão rapidamente para falar. Assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar, né, a ter uma graduação, a ter um curso superior, a realmente buscar, assim, por meio da educação, essa melhoria de vida, enfim. Claro que eu tive todo um apoio familiar, isso eu agradeço bastante, que foi muito importante. Sem ele eu não estaria aqui, não teria isso. Como a literatura ela apareceu na tua vida? Começou quando eu era bem jovem, assim. Eu olhava para a estante da minha avó e tinha uns livros, assim, uma coleção de Jorge Amado bem antiga. E eu só olhava para aquilo ali e ficava me perguntando o que é que tem aqui. Eu não sabia, né? E também não pegava os livros para ler, porque eu via, achava muita coisa, era muito jovem. E aí o meu pai, ele me comprava quadrinhos, HQs. Então eu comecei nesse universo, né? Por mais que haja toda uma discussão, assim, se HQ é literatura ou não, são artes distintas, mas tem um pezinho, né? E aí eu comecei a gostar, comecei a me interessar, HQ da Mônica, Snoopy, X-Men, eu gosto bastante até hoje. Essas aqui são tuas 2 primeiras obras, Latíbulos e Diga aos Brancos que Não Vou. Quem apareceu primeiro, por que apareceu e quais são, sobre o que eles abordam? Primeiro foi esse aqui, Latíbulos. É um livro de 2019, publicado pela editora Escaleiras. E nesse aqui há toda uma experiência e uma quebra de experiência ao mesmo tempo dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque eu passei a minha vida toda na Igreja Católica. Eu participei de Legião de Maria, coordenei grupo de oração, cantava na igreja também, era um combo. E, assim, sou cristã até hoje, mas a minha ideia na literatura era quebrar um pouco de muita coisa que eu percebia e não concordava lá dentro da igreja, enfim. E aí eu comecei a pensar em um eu lírico, que fosse um eu lírico que falasse sobre Deus de uma forma ampla.
Então esse livro ele é dividido na estrutura de uma missa. E aí eu tenho poemas que falam sobre Deus dessa forma, assim, né, mais abrangente. Poemas que quebram um pouco essa ideia do divino, porque vão mais no sentido da desacralização. Então a minha ideia é desacralizar. E aí como é que eu faço isso? Pegando esses poemas falando sobre Deus e pegando poemas eróticos e juntando essas duas coisas, pedaços. Naquele tempo em que eu não tinha metade da tua altura, as tuas mãos no guidão me equilibravam. Naquele tempo em que eu tinha quase metade da tua altura, teus pés pedalavam o meu caminho até a escola. E todas as tardes eram pintadas com a cor vermelha da bicicleta, tão forte quanto a tua cor, nesse tempo aquarelado. Hoje continuo o cântico das duas rodas. Pedalo até o dia em que eu tinha metade da tua altura. E lembro do teu riso, manchado de poucos dentes e cheio de graxa. Graça que ultrapassa o tempo em que eu não tinha metade da tua altura. Hoje possuo a mesma altura tua. E choro de amor porque recordo todo o tamanho das tuas mãos que me subiam a bicicleta. Sabendo que me deste a altura do que és. E te amo com toda a certeza de que fazes parte de todos os meus tamanhos, do andador à bicicleta, neste tempo ultrapassado que não passa, em que eu tenho de ti internamente mais da segunda metade da tua altura. Esse foi um poema para o meu pai. Está no livro Latíbulos. E essa capa aqui, de onde vem a inspiração? O que é que ela representa? Essa capa foi feita por Bruno Brum. Foi uma coisa que caiu assim e eu já gostei, sabe? Porque eu não sou muito boa para ter ideias de capas, ideias visuais. Então, tanto nesse livro quanto no outro, foi algo que simplesmente eu disse, olha, eu penso em um céu, não um céu qualquer, mas um céu, sabe quando o sol está se pondo, como daqui a pouquinho vai acontecer, e ficam aquelas cores, né, o crepúsculo. Então eu quero um céu assim no livro. Maravilha. Latíbulos nasce, a sua produção enquanto autora, ela amadurece e chega, digo aos brancos que não vou, que tem uma pegada completamente diferente ou bem diferente. É completamente diferente, porque eu gosto de trabalhar com temáticas na literatura. E aí a temática desse livro, desse primeiro, é a desacralização, e já a temática desse aqui é mais um viés social, um viés político. A minha família, boa parte da minha família, principalmente por parte de mãe, são pessoas pretas. Minha mãe é preta, inclusive. Então, por toda uma empatia, eu quis trazer nesse livro, né, esses assuntos sobre racismo, sobre como o índio é visto hoje em dia, por meio de poemas. Eu também escrevo prosa, além de poemas. Esses dois livros são de poemas. Mas eu gosto muito de escrever prosa. E não qualquer prosa. Uma prosa que é uma prosa mais curta. E aí eu tenho um livro de mini contos. E contos também, né? Que está para ser lançado. O título do livro se chama Orlas de Fogo nos Farelos da Ampulheta. É um livro que eu tive uma honra enorme de ter sido... de ter a orelha de Fernando Andrade, que é professor, psicanalista, foi meu orientador do PIBIC, de ter a contracapa de Maria Valéria Rezende, que é uma escritora que eu admiro bastante, e a apresentação de Sérgio Castro Pinto, que para mim é o maior poeta da Paraíba. Com a chegada do pôr do sol, a gente também vai para o início do fim da nossa entrevista, Jennifer. E eu queria que você deixasse uma mensagem de inspiração, para além daquilo tudo que você já apresentou aqui, para as pessoas que estão lhe acompanhando agora, para os mais jovens que de uma forma ou outra também querem ter essa pegada, entrar, né, abrir a porta do mundo da literatura para começar a produzir. Olha, enquanto professora também vou falar aqui, escrevam sem medo, porque tem muita gente que tem medo de escrever, de mostrar. Eu já participei de eventos só com mulheres, só com jovens, de escrita criativa, ministrando oficinas de escrita criativa. E uma coisa que falavam muito era isso, assim, não ter medo de escrever, de mostrar o que escreve. Então, sendo bem simples e objetiva, simplesmente escrevam, publiquem
e sigam nesse sentido, porque é só assim, né, que a gente vai ganhar algum destaque, sem o medo, tem que ter coragem. Talvez você ainda não tenha notado, mas o céu está caindo. Não como as cinzas breves do teu cigarro, ou como o pouso da criança aprendendo a andar, mas tal qual a luz que entra pelo trago, ou a força infinita que afunda os pés no mar. As estrelas quedam dentro das pupilas de um cão que nos mira pedindo abrigo, de um cão que regressa ao ventre da espera. Talvez você ainda não tenha notado, mas o céu está caindo. Nasce, escondido, habitando o negro dos olhos teus, olhos atirados, que caem, mirados, nos meus. Você pode encontrar Jennifer Trajano nesse endereço que está aparecendo aqui na tela. Agora, o literato vai para uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta. Literato de volta. E agora chegou o momento do quadro Eu Sou. Você vai conhecer Everton Torres. Ele que é artista, faz desenhos espetaculares e também escreve muito bem. E no seu trabalho, ele exalta a força da mulher no semiárido paraibano. Bem, meu nome é Everton, eu sou natural de João Pessoa. A minha ascendência é no Seridó, por parte da minha mãe, e no Curimataú paraibano, por parte do meu pai. Mas eu fui criado na Bahia, então meu sotaque, vocês veem que não é o sotaque daqui da Paraíba, só que a minha raiz é muito daqui. Então toda a minha produção acadêmica e literária e artística é baseada numa produção, numa referência daqui, do estado, né? Do Nordeste, da Paraíba, do Seridó. A ação coletiva e seus sentidos, o livro ele fala 15 histórias de mulheres do Seridó paraibano que tiveram suas vidas, né? E elas se reuniram em grupos. Cada uma no seu município decidiram se reunir em grupos. Aí tem um grupo que trabalha com frutas, tem um grupo que trabalha com atividades culturais, outro grupo também trabalha com beneficiamento de frutas, e todos esses trabalhos diferentes fez unir aquelas pessoas daquela comunidade. A literatura veio da academia, né? E comecei a escrever artigos relacionados à agricultura familiar, à convivência com o semiárido, agricultura camponesa, e tudo isso reflete na minha literatura hoje em dia, né? O Café da Manhã no Fim dos Tempos. E aí eu conto também a história de uma mulher a partir da experiência da maternidade, dela ser mãe e ser filha, e como isso atravessou a vida dela. Sempre no cenário assim da Paraíba, né, do Cariri paraibano, da Caatinga, sempre presente as nossas características culturais e sociais, né? Eu me vejo com alguns livros publicados, penso em trazer essas outras vivências do Nordeste e da Paraíba, principalmente, para outras pessoas lerem, né? Quem está começando a escrever tem que escrever. Então, essa é uma dica até clichê, né? Quem quer escrever, começa a escrever. Então, reserve um tempo do seu dia ou da sua semana para escrever, nem que seja reflexões suas ou o que aconteceu no seu dia, nem que seja um diário, porque aquela prática de você parar para escrever pode ser no computador, pode ser no caderninho, pode ser no celular. Então, eu acho que são essas as dicas: escrever e seguir quem já trabalha com isso.
Everton Torres está disponível nas redes sociais no @EvertonTorres, com 2 R's, no Instagram. Lembrando a você que agora o Literato vai para mais uma pausa, aquela que você se prepara para fazer o programa junto conosco. Tá chegando daqui a pouco o quadro Tá na Lista. O Literato volta já. Literato de volta e chegou o seu momento de fazer o programa junto conosco. É hora do quadro Tá na Lista. Para isso eu vou precisar de uma ajudinha que você sabe de quem é. Sayaka, que bomba nas nossas redes sociais. Oi, Cris! Oi, pessoal! Pois é, aqui no Tá na Lista o pessoal segue arrasando ao mandar indicações de livros pra gente. E agora, simbora acompanhar o que tá na lista da Ludmila Gonzaga? Olá, amigos literatos! Eu estou participando do quadro Tá na Lista. E a minha indicação é um clássico da literatura mundial que foi lançado em maio de 1862, Os Miseráveis, de Victor Hugo, que tem como protagonista Jean Valjean. Na história, o personagem furtou apenas um pão e ficou preso por 19 anos, quando foi torturado e escravizado. Após ter sua liberdade, sofreu preconceito e rejeição por parte da sociedade, até encontrar um caridoso bispo, que o acolhe. No entanto, Jean Valjean furta a prataria e foi pego por policiais. E no ato que iria mudar a sua vida, o bispo o inocenta e ainda entrega 2 castiçais, dizendo: lembre-se que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É sua alma que acaba de comprar. Furto-a aos maus pensamentos e ao espírito de perdição para entregá-la a Deus. O livro mostra que a caridade e o amor ao próximo podem impactar positivamente a sociedade. A partir daí começa a redenção do personagem. Encerra com um pensamento escrito por Victor Hugo no livro. O que ilumina aquele homem era o coração. Sua sabedoria era feita de luz que nele existia. O livro é fantástico. Vocês vão amar a história. Uma ótima leitura a todos. E tem gente nova chegando na área. Vamos conferir mais uma super indicação? Olá, pessoal do Literato. Eu me chamo Alex Moore e venho trazer como indicação de leitura minha obra favorita, O Trono do Amazonas, a história dos Bragança do Brasil. A obra que eu tenho comigo é essa, tem 78 anos, foi publicada em 1944. Trata-se de uma obra escrita por uma pesquisadora alemã chamada Bertita Harding. Ela se debruçou sobre a história do Brasil e analisou intrigas palacianas, questões cotidianas, pormenores das relações que envolviam Dona Maria I, Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. É uma obra para quem gosta de história do Brasil. Como vocês podem ver, o meu livro ele já está amarelinho, é um livro antigo, eu guardo com muito cuidado. Li pela primeira vez aos 17 anos e sempre que posso retomo a leitura. Fica a dica, é um excelente livro. Muito legal, né? E a Manuela Maris vai te surpreender com uma super indicação. Tá chegando aí a Biblioteca da Meia-Noite, que aliás é o meu livro do momento. Fala aí, Manuela! Oi, pessoal do Literato, tudo bem? Meu nome é Manuela Maris Nóbrega e hoje eu estou trazendo uma dica de leitura que é a Biblioteca da Meia-Noite. Vou ler umas características para vocês. O autor é Matt Haig, teve mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, foi best-seller do New York Times e ganhou o prêmio do Goodreads Choice Awards. A versão no Brasil é da editora Bertrand Brasil. E esse livro aqui, ele começa falando de uma moça que ela sofre de depressão, né? É um assunto que está muito em alta, principalmente agora que passou o Setembro Amarelo, né? E ela é muito infeliz com a vida dela, tá sempre achando que fez mais escolhas na vida. E de repente acontece uma coisa que eu não vou contar para não dar spoiler, e ela se vê
numa biblioteca, que é chamada Biblioteca da Meia-Noite, que é o nome do livro. E nessa biblioteca tem vários livros, cada um contando como seria a vida dela se ela tivesse feito outras escolhas. Então ela vai folhear os livros e ver algumas histórias de como poderia ter sido a vida dela. É um livro muito interessante, eu gostei muito, tem um final assim que dá uma reviravolta e muito interessante para você pensar também na sua própria vida, né? Nas escolhas que você faz. E para quem gosta de efeito borboleta, né? Esse tipo de assunto é muito legal, eu indico para vocês. Um cheiro e até a próxima! E se você quiser mandar o que tá na sua lista, é só procurar o @tvcidadejp no Instagram. Vai no direct e manda o seu vídeo para aparecer aqui com a gente. Volto com você, Cris! Valeu, Sayaka. Eu vou começar uma nova leitura, mas por enquanto o Literato vai ficando por aqui. Siga-nos nas redes sociais, @tvcidadejp no Instagram. A íntegra completa dessa e das outras edições estão no YouTube TV Cidade João Pessoa. A gente fica por aqui agradecendo a Livraria do Luiz. A gente se encontra na próxima edição do Literato, que já está a caminho. Até mais!